Dirigi-me ao cofre, onde guardava as joias herdadas da família há 4 décadas, só para descobrir que estava totalmente vazio. Minhas mãos tremiam ao fitar o vazio onde repousavam as pérolas da vovó, os brincos de esmeralda do meu aniversário de casamento, o colar que o meu esposo me ofereceu pouco antes de partir. A nora surgiu na entrada com um sorriso gélido. Sogra, a gente doou tudo. A senhora não tem mais necessidade disso. A tranquilidade na minha resposta me pegou de surpresa. Você está certa, minha querida. Eu não necessito mais das joias, mas você vai precisar de um advogado. O semblante dela empalideceu na hora. Antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de onde está vendo este vídeo. A gente adora descobrir até onde as nossas narrativas estão se espalhando. Eu sou Helena. Tenho 72 anos e até 2 anos atrás jamais sonharia que o meu próprio filho tramaria para se apossar de tudo o que ergui ao longo da existência. Perdi o meu marido, Antônio, faz 3 anos. Passamos 47 anos lado a lado, erguendo uma existência, educando as nossas 3 crianças e garantindo cada pedacinho da residência no bairro Jardim das Flores. Uma moradia modesta, porém nossa, o nosso refúgio acolhedor. Os meses iniciais depois da partida de Antônio foram os mais árduos da minha trajetória. O mutismo do lar deserto ecoava de forma atordoante. Eu dedicava horas a observar a poltrona preferida dele, onde lia o jornal, na esperança de que surgisse a qualquer instante. Nas semanas iniciais, os filhos se alternavam para me fazer companhia. Marta, a primogênita, trazia os netinhos aos sábados e domingos. Ricardo, o do meio, aparecia para o jantar após o expediente. E Fernando, o mais novo, o meu garoto precioso, era quem mais me apoiava. Fernando sempre se assemelhou mais ao pai. O mesmo temperamento sereno, o mesmo gesto afável. Ele atuava como supervisor em uma loja de suprimentos para construção. Não auferia uma fortuna, mas parecia comprometido. Pelo menos era a impressão que eu tinha. Num domingo, 6 meses depois da morte de Antônio, ele chegou ao almoço com companhia. Mãe, esta é a Cristina, anunciou, exibindo uma moça de cerca de 30 anos, com madeixas tingidas de loiro e um sorriso que não tocava o olhar. A gente namora faz 2 meses. Cristina me apertou com vigor. Dona Helena, o Fernando tanto fala da senhora. Que prazer, enfim, conhecê-la. Algo nela me desconcertou logo de imediato. Pode ter sido a forma como os olhos dela vasculhavam todos os recantos da sala, avaliando os itens, ou como indagou na primeira visita se a casa era de fato minha ou se ainda havia parcelas a pagar. Mas sufoquei a intuição. O meu filho transparecia contentamento, e isso bastava. Nas semanas subsequentes, Cristina virou figura habitual nos jantares dominicais. Ela chegava com doces, auxiliava na limpeza da mesa, indagava sobre o meu passado, transparecia genuíno interesse por mim, o que dissipou as minhas dúvidas primeiras. Que ingenuidade a minha! Após 3 meses, Fernando compartilhou a novidade. Mãe, a Cristina e eu vamos nos casar. Fiquei atônita com a pressa, mas concedi a aprovação. Desejava a felicidade do meu filho e se ele localizara uma parceira para dividir os dias após tantos affairs mal-sucedidos, quem era eu para duvidar? A cerimônia foi despretensiosa, no registro civil, com um banquete para parentes e amigos próximos. Eu arcava com o catering e o bolo, contente em contribuir. Cristina exibia brilho naquele dia, sobretudo quando Fernando, no brinde, comentou que buscavam um lar. Podem se hospedar aqui até localizarem algo, propus sem hesitar. A casa é espaçosa demais para mim só. Fernando consultou Cristina com o olhar, que acenou de leve. Vai ser temporário, mãe, até economizarmos para a entrada do nosso apê.
Essa decisão alteraria o curso da minha vida de forma irreversível. Eles se instalaram na semana imediata. Inicialmente, tudo fluía harmoniosamente. Cristina cozinhava as refeições. Fernando reparava avarias leves que Antônio já não resolvia. De quando em vez, curtíamos a novela em conjunto. Pela primeira ocasião desde o falecimento de Antônio, o lar não mais soava desolado, mas as alterações surgiram aos poucos. Começou pelos estofados da sala. Dona Helena, esses sofás estão bem gastos. Que tal substituí-los por modelos contemporâneos? Em seguida, a cozinha. Esses gabinetes são tão velhos, dá para renovar. Antes que eu notasse, Cristina emitia juízos sobre cada detalhe. As minhas vestes. Essa blusa é bem fora de moda. A minha dieta, esse excesso de doce não faz bem à senhora. Os meus medicamentos, a senhora de fato usa todos eles? E o mais grave, Fernando endossava cada palavra. O meu filho, outrora de visões firmes, agora só ecoava. A Cristina está certa, mãe. 6 meses depois da mudança, Cristina desferiu o ataque mais audacioso. Dona Helena, ela articulou enquanto eu sorvia o café matinal. O Fernando e eu debatemos isso. A senhora já carrega tantas preocupações. Por que não me transfere a gestão das finanças, dos débitos, dessas tarefas tediosas? Vacilei. Não tenho certeza, Cristina. Eu sempre gerenciei essas coisas assim. Mas agora a senhora pode relaxar um pouco. Eu lido com gestão administrativa, entendo bem como colocar a ordem no meio da bagunça. Basta que a senhora autorize uma procuração para que eu consiga lidar com suas contas e tratar dos assuntos no banco. Fernando, que folheava o jornal, ergueu o olhar. É uma ótima sugestão, mãe. A Cristina é meticulosa. Isso vai tornar tudo mais fácil para você. Como recusar um pedido do meu próprio filho? Como duvidar das boas intenções daquela que ele havia eleito para dividir a existência? Forneci a procuração logo na semana seguinte. Foi nesse momento que comecei a ver o domínio da minha vida escapando das minhas mãos. O primeiro sinal foi a ausência dos extratos bancários chegando pelo correio. Troquei para o formato eletrônico. É bem mais conveniente, justificou Cristina. Ao solicitar uma visão das minhas reservas financeiras, ela invariavelmente respondia: Eu te apresento em breve, ou tudo está bem encaminhado. Meu patrimônio, a aposentadoria de Antônio, minhas reservas modestas, tudo evaporou aos poucos. Quando surgia a necessidade de adquirir algo, era obrigatório rogar a ela. Para que a senhora quer um vestido inédito? A senhora nem sai mais de casa. Retrucava ela ao eu pedir recursos para uma vestimenta no aniversário da minha netinha. As companheiras do meu círculo de crochê passaram a perceber a transformação. Helena, você anda tão esguia, come direito? Indagou Dora, minha companheira de meio século, em uma de nossos encontros habituais. Não reuni forças para revelar que Cristina ditava até o que era consumido na residência. É essencial poupar, insistia ela, ao mesmo tempo em que adquiria trajes frescos e calçados dispendiosos para o seu guarda-roupa. Numa noite específica, urgia um medicamento contra a dor. Revirei a bolsa em busca do meu cartão bancário, mas ele sumira. Questionei Cristina a respeito. Eu o guardo comigo, sogra. Lembra do nosso acordo de que eu gerenciaria as finanças? Porém, preciso do cartão para obter o remédio agora. A farmácia já fechou nesse horário. Amanhã eu cuido disso para a senhora. Na manhã posterior, ela entregou um equivalente genérico, distinto do prescrito. Ao protestar, ela rebateu. Este custa menos e produz o mesmo resultado. Precisamos ser econômicos, sogra. Gradualmente, transformei-me em uma intrusa no lar que era meu. Cristina reformulou toda a decoração, distribuiu diversos itens pessoais meus sem qualquer consulta, ditava meus compromissos, minhas idas e vindas, o rumo da minha existência.
E Fernando, o meu rebento, agia como se estivesse enfeitiçado, aprovando cada atitude, saindo em defesa de Cristina sempre que eu arriscava uma queixa. Mãe, a Cristina busca apenas o seu melhor. Você anda excessivamente suspeita. Foi nesse ponto que Dora, a minha confidente, me despertou. Helena, o que se passa contigo? Você some das reuniões? Parece exausta, deprimida. Algo não está certo? Dora tornou-se a primeira alma a quem me atrevi a confidenciar. Relatei o domínio sobre as finanças, a sensação de cativeiro no meu próprio teto. Ela escutou atenta, apertando minhas mãos. Helena, isso configura maus tratos. Você deve buscar apoio. Mas é o meu filho, a minha parentela. Parentesia não age assim, Helena. Parentesia valoriza, protege, estima. Essa troca de palavras semeou uma faísca em meu interior. Iniciei uma observação criteriosa, compilando provas. Registrava valores que Cristina alegava despender com a moradia, mas que não surgiam em nenhum registro. Arquivava notas fiscais de aquisições que ela realizava para benefício próprio com os meus recursos. E, em determinado instante, resolvi inspecionar minhas joias. Peças que Antônio me ofertara durante nossa jornada compartilhada. O colar de pérolas recebido em nossa bodas de prata. Os brincos de esmeraldas presenteados no nascimento de Fernando. O anel de diamante herdado da minha mãe. Naquele exato dia, ao destrancar o cofre deserto, um vazio se instalou também na minha alma. O derradeiro fiapo de fé, de otimismo, dissipou-se. As joias transcendiam meros itens preciosos. Representavam recordações, fragmentos da minha narrativa ao lado de Antônio. Quando Cristina afirmou: "Nós as destinamos à doação", um estalo ocorreu em mim, e algo resiliente, mais vigoroso, começou a emergir. A reação facial de Cristina ao eu evocar a menção a um advogado foi inestimável. Seus olhos se dilataram, os lábios se semiabriram, e por um breve lapso, toda a máscara de domínio ruíra. Ela se recompôs velozmente, esboçando um sorriso trêmulo. Advogado? Do que a senhora delira? Estamos meramente descomplicando sua rotina, desfazendo-nos de itens obsoletos. Mantive a serenidade na voz, fitando-a retamente. As joias que o meu esposo me legou em 47 anos de matrimônio não são itens obsoletos, mas sim tesouros de memória, capítulos da minha saga, e você não detinha permissão para manipulá-las. Fernando surgiu no limiar, atraído pelo diálogo. O que ocorre aqui? Sua consorte distribuiu as minhas joias sem a minha anuência, Fernando, cada uma delas. Ele fitou Cristina, perplexo. Do que ela divaga? Ah, aquelas peças de fantasia velhas. Cristina encolheu os ombros, indiferente. Estavam acumulando sujeira. Ademais, sua mãe tem se mostrado desorientada nos últimos tempos, perdendo o paradeiro dos objetos. Essa falsidade flagrante me feriu como um golpe. Fernando, eu jamais estive tão lúcida. Suas joias repousavam no cofre do aposento, cuja combinação só eu e seu pai partilhávamos. Presentemente, o cofre jaz vazio. Como Cris não conhecia a senha. Fernando vacilou, os olhos indo de um para o outro, entre mim e a esposa dele. Mãe, quem sabe você não mencionou a senha em alguma ocasião? Jamais. Minha resposta ecoou mais forte do que eu queria. Seu pai me obrigou a jurar que guardaria em segredo. Era algo só nosso. Cristina cortou o ar depressa. Fernando, não percebe que sua mãe está se tornando obcecada? Na semana anterior, ela ainda acusou a empregada de pegar grana da sua carteira. Foi pura invenção. Eu rebati na hora. Vê o que eu digo? Cristina soltou um suspiro exagerado. Ela mal se recorda do que fala. Acho que é hora de pensarmos em levá-la a um especialista. Quem sabe um neurocirurgião? O jeito piedoso como Fernando me fitou
feriu mais que qualquer ofensa. Meu filho em pessoa duvidava da minha lucidez. Ali, tudo clareou para mim. Eles não me tiravam só o dinheiro, mas também minavam minha reputação, minha independência, meu orgulho. Não disse mais palavra alguma naquele dia. Fui para o quarto, tranquei a porta e desabei em pranto quieto. Não era só pelas joias que eu sofria a perda. Era a fé no meu menino, o valor próprio que Cristina queria me usurpar, a tranquilidade que merecia no meu lar. Naquela noite, o sono fugiu. A cabeça rodopiava com ideias, incertezas e, acima de tudo, uma emoção que eu não sentia faz tempo. Fúria. Uma fúria legítima, revolta que me fez enxugar o rosto e decidir de vez. Se buscavam briga, iam ter briga. Ao amanhecer, aguardei Fernando partir para o emprego. Cristina também saiu para arrumar as compras. Sozinha na casa, agarrei o fone e marquei um número esquecido há tempos. Escritório de Advocacia, Mendes e Associados. Boa tarde. Quero falar com o Dr. Carlos Mendes, por favor. Ele está em consulta. Posso registrar uma mensagem? Avise que é Helena Costa, esposa falecida de Antônio Costa, e que é urgente. Ele saberá do que se trata. Carlos fora o advogado e confidente de Antônio por mais de 30 anos. Se havia quem pudesse me socorrer, era ele. Em menos de 1 hora, o aparelho soou. Helena, sou Carlos. Peguei seu recado. Algo grave rolou? Minha voz tremeu por um segundo. Escutar Carlos, com o timbre tão próximo ao de Antônio em certos momentos, apertou minha garganta. Carlos, me ajude, por favor. É sério. Creio que meu filho e a nora estão me defraudando. Do outro lado, o silêncio se estendeu por instantes. Já estou a caminho. 2 horas mais tarde, Carlos batia à porta da sala. Com 70 anos nas costas, ele conservava o porte altivo e o olhar penetrante que Antônio tanto respeitava. Desabafei tudo. O poder de procuração, o domínio sobre as finanças, as joias sumidas, as insinuações de que eu enlouquecia. Carlos escutava atento, rabiscando notas aqui e ali. Ao final, ele ajustou os óculos e expirou fundo. Helena, isso é bem mais frequente do que se pensa. Denomina-se exploração financeira de idosos. E, pelo seu relato, eles ainda cometem abuso emocional, desgastando sua autoestima. O que devo fazer, Carlos? Vamos coletar evidências. Amanhã, ao banco, para checar os relatórios das suas contas. Prepararei um papel para anular a procuração. Em seguida, registramos um boletim sobre as joias. Tem imagens delas? Algum laudo de valor? Por sorte, sim. Antônio era organizado e arquivara as notas de compra, os atestados de originalidade e até fotos das peças principais numa pasta guardada no antigo escritório dele, agora usado por Fernando. Ficam no escritório. Mas ignoro se persistem ali. Eles alteraram tanto na residência, pois essa será nossa prioridade. Precisamos resgatar esses papéis. Aguardamos Cristina ausente para invadir o escritório. O ambiente mudara por completo. A velha mesa de Antônio fora trocada por uma estação de trabalho atual. As bibliotecas cederam espaço a nichos ornamentais, mas o cofre na parede seguia intacto, oculto por uma tela. Antônio me indicou esse cofre certa vez, murmurou Carlos, afastando a tela. A senha do cofre e do escritório divergia da do dormitório. Por felicidade, eu a recordava. Rodei as roldanas. Aniversário de Antônio, mais o ano do nosso matrimônio. O cofre se destrancou com um estalo leve. Num prodígio, a pasta permanecia. Carlos folheou apressado. Isso é material valioso, Helena. Com esses itens, comprovamos a posse das joias e seu preço. Agora, vamos proteger isso bem. Carlos partiu com a pasta, jurando duplicatas e a devolução dos originais. No dia após, rumamos ao banco juntos. Ao chegarmos, a gerente nos saudou com um sorriso forçado. Dona Helena, que inesperado.
Normalmente, é sua nora quem gerencia as movimentações. É justamente disso que viemos tratar, afirmou Carlos, exibindo o cartão de advogado. Queremos os extratos da conta da senhora Helena nos últimos 6 meses. O rosto da gerente se alterou. Vou precisar da permissão da senhora Cristina Ben, como ela detém a procuração para gerir as contas. Não vai ser preciso. Carlos apresentou um papel oficial. Estamos revogando formalmente essa autorização agora mesmo e exigimos acesso total aos relatórios, com todos os pormenores das movimentações desde que ela recebeu os poderes. Levou perto de 2 horas, mas no fim conseguimos ver os extratos. O que descobrimos me tirou o fôlego. Retiradas constantes, envios para contas desconhecidas, quitações de cartões com montantes absurdos. Ela dilapidara quase todo o poupado dela. Helena, comentou Carlos, indicando o saldo remanescente. De quase 300 mil reais, restavam só 17 mil reais na conta. Isso é furto, sem rodeios. Com os papéis na mão, rumamos direto para a Delegacia de Crimes contra a Terceira Idade. O delegado, um sujeito na casa dos 50 chamado Marcelo, escutou nosso relato com seriedade. Senhora Helena, o que a senhora relata é, lastimosamente, algo recorrente. Herdeiros e noras que exploram idosos, sobretudo os que ficaram viúvos, aparecem aqui o tempo todo. Ele lavrou o boletim pela perda das joias e pelo desvio dos recursos. Vamos apurar, mas aviso desde já. Envolver parentes sempre complica. A senhora topa levar o próprio filho aos tribunais? A indagação me acertou em cheio, como um golpe. Eu, de fato, estava disposta a transformar meu Fernando em criminoso? O garoto que eu criei, que ninava no colo, pelo qual renunciei a tanto? Ela precisa de um tempo para refletir. Interveio Carlos em meu lugar. Por ora, vamos priorizar resgatar o que puder e blindar o restante. Ao deixar o posto policial, o peito pesava 1 tonelada. O que eu diria a Fernando ao saber da revogação e do registro? Carlos pousou a mão em meu ombro. A realidade, Helena, que você se protege, que não tolera ser lesada e ludibriada, nem pelo seu rebento. Naquela noite, cheguei em casa com o coração apertado, mas também com uma resolução fresca. Ao adentrar, dei de cara com Cristina no fone, na cozinha. Ela não me notou de imediato e captei trechos da ligação. Não, ainda não peguei a assinatura, mas é problema de dias. O Fernando já crê que ela anda confusa. Mais algumas semanas e a gente propõe aquele lar em São José dos Campos. Sim, a propriedade topa uns 1 milhão. Após a venda, pegamos o AP e ainda fica um bom dinheiro. Fiquei paralisada, o sangue congelando. Eles não só me surrupiavam, tramavam me confinar para se apossar da residência. Recuei de mansinho e abandonei a casa sem que Cristina percebesse. Com as mãos vacilantes, agarrei o telefone e chamei Carlos. Carlos, urge sua assistência de novo. O quadro é mais grave do que supunhamos. A armação foi bem bolada. Carlos e eu batemos papo por horas aquela noite, dissecando cada aspecto e as opções viáveis. Ao cabo, decidimos que o ideal seria encarar Fernando e Cristina frente a frente, só depois de juntar todas as provas cabais. Não dá para deixar brecha para eles desmentirem ou torcerem a história, esclareceu Carlos. Temos de coletar evidências sólidas e traçar um esquema para sua proteção pós-enfrentamento. Minha proteção. Jamais pensei que teria de me resguardar do meu próprio filho. No outro dia, Carlos contratou um detetive particular, Renato, para vasculhar o rastro das minhas joias. Se Cristina as havia doado de verdade, quem sabe daria para reaver. Mas Carlos e eu apostávamos que doar era só disfarce para liquidar ou empenhar. Nesse interim, minha companheira Dora cedeu sua morada caso eu precisasse desocupar a minha por um período.
Fique à vontade na minha casa pelo tempo que der, Helena. Meu flat é modesto, mas acomoda você sem esforço. Um apoio surpresa veio de Marta, minha primogênita. Ela morava em Campinas, a 2 horas dali, e me visitava a cada quinzena. Quando dividi minhas desconfianças, o primeiro impulso dela foi negar. Mãe, certeza absoluta? O Fernando sempre se portou bem? Entreguei os demonstrativos bancários obtidos via Carlos. O semblante dela embranquecou diante das remessas regulares, das retiradas repetidas. Meu Deus, mãe, isso é assalto mesmo. E piora. Relatei a escuta da conversa de Cristina no telefone, os esquemas para me isolar e alienar a casa. Marta saltou da incredulidade para a raiva num piscar de olhos. Essa cobra e o Fernando conivente nisso? Como ele ousa tratar assim a mãe dele? Não sei o quanto Fernando tem noção plena, confessei. Por vezes, acho que ele próprio é vítima da influência dela. Cristina exerce um domínio esquisito nele. Isso não absolve, mãe. Ele é maior de idade e responde por si. Marta segurou minhas mãos. Pode contar comigo. Vi-o solicitar folga no emprego e permanecer aqui ao seu lado até solucionarmos essa questão. Contar com Marta por perto me proporcionou um conforto que eu nem imaginava precisar tanto. Pela primeira vez em vários meses, não me senti isolada nessa luta. No entanto, meu coração permanecia despedaçado. Como pudemos chegar a essa situação? Onde foi que falhei na educação de Fernando para que ele permitisse tal coisa? 3 dias mais tarde, Renato, o detetive, trouxe as novidades iniciais sobre minhas joias. Localizei 3 itens em uma loja de penhor no centro da cidade. Ele relatou, exibindo imagens no seu telefone. O colar de pérolas, os brincos de esmeralda e uma pulseira de ouro haviam sido deixados como garantia há cerca de 2 meses, em nome de Cristina Oliveira. Meu pulso acelerou ao visualizar as fotos. Eram minhas joias, sem erro. E quanto aos demais itens? Continuo na busca. Existem diversas lojas de penhor na área urbana e também estou examinando plataformas de comércio eletrônico. Algumas ofertas se encaixam no padrão, mas é preciso validar. Carlos registrou o endereço da loja de penhor. Teremos que obter uma ordem judicial para resgatar esses objetos. Já iniciei o processo do pedido. Quanto tempo demorará isso? Indaguei. Poucos dias, quem sabe até uma semana. A justiça avança devagar, Helena, como você bem sabe. Uma semana soava como uma vida inteira. A cada dia que se arrastava, eu via Fernando e Cristina se comportando com naturalidade, fingindo que tudo corria bem, como se não tramassem para arruinar minha existência. A falsidade deles me consumia por dentro. Cristina ainda não se dera conta de que a procuração fora cancelada. Prosseguia agindo como se detivesse autoridade sobre minhas finanças. Por sorte, Carlos havia impedido qualquer transação ou retirada adicional. Foi Fernando quem detectou primeiro a mudança. Em uma noite, durante o jantar, Cristina comentou de passagem que precisaria passar no banco no dia seguinte para acertar pendências da dona Helena. O que precisamente você vai acertar, Cristina? Perguntei, controlando o tom de voz. Ela encolheu os ombros. Nada demais. Apenas pagamentos de contas e remessas habituais. Não há necessidade. Retruquei com serenidade. A partir de agora, eu gerencio minhas próprias finanças. O garfo de Fernando congelou no ar, a meio caminho da boca. O que é isso, mãe? A Cristina não cuida mais das suas coisas? Cuidava. Mas resolvi assumir de volta as rédeas. Cristina soltou uma risada tensa. Sogra, não se preocupe com essas bobagens. Eu adoro ajudar. Tenho certeza de que adora, mas prefiro lidar eu mesma com meu patrimônio. O olhar trocado entre Cristina e Fernando não me escapou. Tratava-se de uma combinação de espanto e inquietação. Aconteceu algo, mãe? Fernando indagou, forçando um ar casual na voz.
Você está agindo de modo estranho esses dias. Estranho como, filho? Não sei ao certo, mas parece alerta demais. Cristina se meteu depressa. É o que eu venho alertando, querido. Sua mãe tem esquecido detalhes, misturado fatos. Talvez seja a hora de agendar aquela visita ao Dr. Paulo. Não estou misturando nada, Cristina. Rebati, fitando-a diretamente nos olhos. Estou enxergando tudo com total nitidez agora. Fernando ficou visivelmente inquieto. Mãe, a Cristina só pretende auxiliar. Esse seu jeito me deixa ansioso. Meu jeito? Ou o fato de eu estar recuperando o domínio da minha própria existência? O jantar se encerrou em um silêncio opressivo. Mais adiante, flagrei Fernando e Cristina em uma discussão no quarto deles. Não decifrei as palavras exatas, mas o tom era inconfundivelmente exaltado. Na manhã seguinte, Cristina partiu cedo, alegando que ia às compras. Fernando também se dirigiu ao trabalho. Aproveitei o momento para telefonar a Carlos. Eles andam suspeitosos, avisei. Notei isso ontem à mesa. Era previsível. Estamos prestes a encará-los de frente, Helena. A ordem judicial para as joias sai até amanhã. E a investigação policial sobre o desvio de fundos já está em andamento. Sinto receio, Carlos, não da confrontação propriamente dita, mas do que se seguirá. E se Fernando optar por ficar com ela? E se eu o perder de vez? Helena, a voz de Carlos se tornara mais suave. Você não perderá seu filho. Pode rolar um tempo árduo de adaptação, mas a verdade sempre acaba se revelando. Se Fernando foi de fato influenciado por ela, ele terminará por perceber. Quis confiar nessas palavras. Tinha que confiar. 2 horas depois, Cristina voltou, aparentando agitação. Bateu à porta do meu quarto sem rodeios. Dona Helena, precisamos bater um papo. Abri a porta devagar. Ela invadiu o espaço sem convite e se acomodou na ponta da cama. Fui ao banco hoje, iniciou ela, com um tom de acusação. Parece que a senhora cancelou a procuração que havia me concedido. Sim, cancelei. Por quê? A senhora deixou de confiar em mim? Encarei aquela mulher que se infiltrara na minha vida, esvaziara minhas reservas, alienara minhas joias e tramava para me expulsar do meu lar. O descaramento dela era quase impressionante. Não, Cristina, não confio mais em você. Seus olhos se apertaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu sei o que você aprontou. Sei das remessas, das retiradas, das joias empenhadas. Eu também sei dos seus esquemas para me colocar num asilo e liquidar a minha residência. O semblante de Cristina perdeu a cor por um breve momento, mas ela logo se recompôs com firmeza. Do que a senhora está tagarelando? Está virando paranoica. É isso mesmo que estamos percebendo, eu e o Fernando. A senhora vem se perdendo em detalhes, criando relatos falsos. Isso nos inquieta bastante. Guardo os comprovantes dos bancos, Cristina. Tenho evidências de que você levou minhas joias para o penhor. E captei aquela sua ligação falando em me mandar para uma instituição de idosos. Pela primeira ocasião, desde que a vi pela primeira vez, notei Cristina de fato abalada. Seus olhos corriam de um canto ao outro, como se buscassem uma fuga. Isso é absurdo. A senhora está alucinando. Vou chamar o Fernando neste instante. Fique à vontade. Inclusive, acho melhor ele estar aqui quando o meu advogado aparecer. Daqui a pouco. Consultei o relógio. Cerca de 1 hora. Advogado? Que advogado seria? O Dr. Carlos Mendes. Ele era parceiro do meu falecido esposo, recorda? Cristina? Ergueu-se de supetão. A senhora não pode prosseguir com isso. Somos da mesma família. Família de verdade não engana a própria família, Cristina. Ela partiu dando um portão na porta. Eu a escutei discando de forma desesperada no telefone, a voz trêmula ao conversar com Fernando. Eu me acomodei na borda do leito, o pulso acelerado. Agora não tinha mais como recuar. 1 hora mais tarde,
Fernando irrompeu na casa como um vendaval. Seu rosto misturava fúria e perplexidade. Mãe, que papo é esse de advogado? A Cristina está aos soluços. Sente-se, Fernando. Precisamos trocar uma ideia longa. Não pretendo sentar. Exijo entender por que a senhora acusa a minha mulher de furto. Isso é loucura total. Justo aí. O interfone soou. Tratava-se de Carlos, fiel à pontualidade habitual. Ao lado dele vinha Marta, que eu havia marcado para acompanhar o embate. O que é essa reunião? Uma emboscada? Indagou Fernando ao avistar a minha filha. Podemos denominar assim? Retrucou Carlos, oferecendo a palma. Carlos Mendes, defensor legal da sua mãe. Fernando desdenhou o gesto. Minha mãe não requer defesa jurídica. Trata-se de um equívoco. Temo que não, senhor Fernando. Disponibilizamos papéis que atestam desvio de recursos da conta da sua mãe nos derradeiros 6 meses, além de indícios de que joias com valor afetivo e monetário foram empenhadas sem o aval ou anuência dela. Carlos desdobrou a maleta e passou a arrumar os arquivos sobre a mesa da sala de estar. Relatórios financeiros com remessas marcadas em amarelo, imagens das joias no estabelecimento de penhores, recibos de compras em boutiques de alto padrão, efetuadas com plásticos em nome de Cristina, porém ligados à minha conta corrente. Fernando apanhou os folhos com dedos instáveis. Sua tese esvaiu-se progressivamente enquanto analisava as provas. Isso há de ser um erro, Cristina. Ela surgiu na dependência, os olhos rubros, mas curiosamente secos para quem supostamente chorava copiosamente. O que se passa aqui, Cristina? Fernando questionou, a entonação agora mais baixa. Não faço ideia do que eles narram, querido. Eu gerencio as finanças da sua mãe, é fato, mas sempre visando o bem-estar dela. Então, como justifica essas movimentações para a sua conta individual? Carlos indicou um dos relatórios. E esses levantamentos em espécie quase cotidianos destinavam-se a custos residenciais? Evidentemente. 5.000 reais por semana em gastos do lar? Indagou Marta. Para apenas 3 moradores em uma moradia onde as faturas essenciais são quitadas direto pela pensão da mamãe? Não soa convincente, Cristina. Cristina fitou Fernando, os olhos suplicando amparo. Querido, você bem sabe que zelar pela sua mãe demanda verbas. Ela possui demandas específicas, fármacos onerosos. Que fármacos onerosos, Cristina? Indaguei. Todos os meus tratamentos são arcados pelo convênio médico, e você está ciente disso. O mutismo subsequente foi avassalador. Fernando alisava os fios do cabelo, o esgar oscilando entre os papéis, Cristina e eu. E as joias, Cristina? Carlos prosseguiu. Dá para esclarecer como elas acabaram nesse penhor? Foram cedidas, tal qual eu disse, com o seu nome como consignante e em permuta por numerário. Isso não configura cessão, senhora. É penhoramento puro. Fernando, por fim, achou as palavras. Cristina, você alienou as joias da minha mãe? Não as vendi de vez, meramente as deixei em garantia por um tempo. Planejávamos resgatá-las assim que as finanças se estabilizassem. Nossas finanças? Fernando crispou a fronte. Que complicações seriam essas? Estamos solventes. Um novo mutismo, ainda mais opressivo que o precedente. O vislumbre de Fernando sobre Cristina agora carregava um traço novo. Desconfiança. O que mais você oculta de mim, Cristina? Carlos se meteu. Senhor Fernando, fundamentos nos levam a crer que você e a sua consorte pretendiam confinar Dona Helena em um lar de idosos, contrariando os desejos dela, para em seguida alienar esta propriedade. Fernando dilatou os olhos. O quê? Isso é um disparate? É mesmo assim, Fernando? Retrucou minha voz, serena, porém resoluta. Então, por qual motivo Cristina tramava isso no telefonema? Por que ela teima em alegar que sou desorientada, com lapsos de memória,
se jamais tive falhas assim? Por que você tem aquecido, com cada nova alegação dela, questionando minha lucidez? Meu filho me encarou como se me descobrisse de verdade pela primeira vez. Mãe, eu jamais. Eu não tinha ideia. Não invente, Fernando. Cristina irrompeu de repente. A gente discutiu isso, sobre como você ficaria melhor em um local com atendimento profissional. Sobre o tamanho excessivo dessa residência para ela morar sozinha. Sobre o uso do valor da venda para reiniciar nossa existência, adquirir algo só nosso. O gesto de deslealdade que Fernando direcionou a Cristina revelava tudo. Discutimos que, em algum momento, quem sabe, caso mamãe de fato demandasse assistência, poderíamos pensar em uma instituição de idosos de alto padrão. Jamais tocamos no assunto de alienar a propriedade dela ou impor qualquer decisão. Você é tão inocente, Fernando! Cristina berrou, completamente alterada, ruindo. Imagina que a gente vai progredir na vida dependendo da caridade da sua mãe, precisando de autorização para cada detalhe, à mercê da generosidade dela? Dependendo da caridade? A voz de Fernando elevou um tom. Essa é a morada da minha mãe. Somos nós os hóspedes aqui. E por quanto tempo vamos prosseguir desse jeito? Anos? Décadas? Aguardando ela? Ela. Cristina se interrompeu, mas o estrago já consumara. Aguardando eu partir deste mundo, Cristina? É isso mesmo? Finalizei. Cristina afundou no divã, o semblante oculto entre as palmas. Você não compreende, Fernando. Eu agi assim por causa de nós, pelo nosso porvir. Enganando minha mãe, alienando as relíquias familiares, tramando confiná-la sem consentimento. Que espécie de amanhã edificaríamos sobre tal base? Ali, uma transformação ocorreu nos olhos de Fernando. O emaranhado inicial cedeu à clareza, em seguida ao pavor e, por fim, ao remorso. Ele se voltou para mim, com os olhos úmidos. Mãe, eu garanto que ignorei o tamanho dessa tramóia. Eu. Eu fui um tolo. Me deixei influenciar. Quando Cristina propôs que você nos concedesse poderes para gerir seus bens, soou lógico. Ela é meticulosa, domina assuntos econômicos? Achei que seria vantajoso para você. E ao iniciar a insinuar que eu me confundia, que perdia a memória, Fernando baixou a vista. Eu. Eu não indaguei. Ela transparecia tanta franqueza, tanta inquietação por você e. Uma fração de mim ansiava por crer, pois era menos árduo do que reconhecer que ela manipulava você. Marta concluiu. Fernando confirmou, vencido. Carlos assumiu a fala. Bem, agora restam duas alternativas. Podemos prosseguir com a ação penal, que já avança, ou negociar um ajuste amigável, contanto que as exigências de Dona Helena sejam integralmente cumpridas. Que exigências? Fernando indagou. Em primeiro lugar, restituição total dos recursos apropriados. Em segundo, resgate de todas as peças de joalheria empendradas. Em terceiro, vocês dois deixam esta residência agora. O impacto derradeiro pareceu golpear Fernando como um golpe corpóreo. Deixar a casa? Mãe, para onde iremos? Isso não me cabe resolver, Fernando, retruquei, com uma solidez que ignorava deter. Vocês são moços, possuem ocupações? Procurem um abrigo para si, como deviam ter feito logo no começo. Mas não resta mais. Fernando começou, mas Marta intercedeu. Você e sua companheira exploraram a credulidade da mamãe da forma mais vil possível. Plantaram a dúvida sobre sua sanidade para dominá-la. Isso configura maus tratos. Contem-se felizes por ela ponderar em não escalar para o âmbito penal. Cristina ergueu o rosto, os olhos enfim inundados de lágrimas. Não dispomos de meios para repor o montante. Já o dissipamos quase por completo. Com o quê? Fernando questionou, atônito. Cristina silenciou, mas a mudez confessava tudo. As joias ainda se podem resgatar, afirmou Carlos. Relativo ao numerário,
Montaremos um cronograma de quitação, mas terão de abandonar o local ainda esta tarde. Esta tarde? Fernando aparentava estupefação. Esta tarde, ratifiquei. Marta permanecerá ao meu lado pelos dias vindouros. Desejo recuperar minha morada, Fernando. Desejo retomar minha existência. O episódio subsequente foi algo que jamais sonhara presenciar. Fernando e Cristina, com as cabeças cabisbaixas, juntando suas coisas, arrumando bagagens às pressas, sob a supervisão atenta de Carlos e Marta. Antes do ocaso, haviam se ausentado. Fernando rumo a um abrigo com um companheiro. Cristina para um rumo que omitiu. Ao se fechar a porta em suas costas, um sossego divino envolveu o lar. Marta me cingiu com vigor, muda. Não fazia falta verbalizar. A contenda fora superada, mas o confronto deixara marcas que demandariam eras para sarar. Naquela noite, após meses, repousou em sono sereno na minha cama, no meu lar, livre do pavor pelo vindouro. Os dias após a saída de Fernando e Cristina transcorreu em uma tranquilidade inusitada. Marta me acompanhou por 14 dias, auxiliando na recomposição do espaço e na restauração de uma rotina comum. Conjuntamente, revistamos cada recanto, eliminando os resquícios da estada de Cristina, os objetos contemporâneos que ela adquirira com meus fundos, as tapeçarias que suplantaram as que Antônio e eu selecionamos em união, as imagens impessoais que usurparam o espaço das imagens familiares. Não é preciso descartar cada item, mãe, Marta pontuou, enquanto observávamos os estofados alvos que Cristina havia. Eu insisti para que comprasse itens novos. Alguns até se encaixam na decoração da casa. Neguei com a cabeça. Prefiro tudo renovado, Marta. Na verdade, desejo restaurar tudo ao que era outrora. Cada peça selecionada por ela evoca o ocorrido. Quão ingênua me mostrei. Assim, devagar, resgatamos o que se pôde. Retiramos os móveis velhos do armazém, minha poltrona predileta, o aparador que Antônio lustrou com dedicação, as prateleiras de livros que Cristina julgava obsoletas. Repusemos as imagens nas paredes, retratos do meu matrimônio, dos partos dos meus filhos, de passeios em família, instantes que narravam nossa trajetória. Tratou-se de um ritual libertador, como se cada item resgatado devolvesse fragmentos da minha essência que eu tomava de volta. Carlos prosseguiu lidando com o lado jurídico do caso. Passados 7 dias, obteve a autorização do juízo para reaver as joias empenhadas. Dirigimo-nos juntos à loja de penhores, onde o dono, um senhor de meia idade chamado Sérgio, nos acolheu visivelmente inquieto. Ignorava que as joias eram furtadas. Defendeu-se exibindo os papéis que Cristina entregara. Ela portava uma procuração. Tudo aparentava regularidade. Não viemos para culpá-lo, pontuou Carlos. Buscamos apenas reaver os pertences da senhora Helena, tal como o tribunal determinou. Sérgio nos guiou ao cofre nos fundos e dali extraiu um estojo blindado. Ao abri-lo, as lágrimas me traíram. Ali repousavam elas, minhas lembranças, meus bens afetivos, transformados em meras mercadorias com crachás de valor. O colar de pérolas que Antônio me ofertou em nosso 25º aniversário de casados, os brincos de esmeralda herdados da minha avó, a pulseira de ouro recebida no nascimento de Fernando. Cada joia guardava uma narrativa, um episódio marcante da minha existência. Faltam itens, observei ao enumerar mentalmente. O anel de diamantes da minha mãe, o broche de safira usado em Marta. Sérgio exibiu genuíno embaraço. São todas as peças que ela me confiou. Quiçá as demais estejam em outra loja de penhores. Ou já foram alienadas. Refleti com azedume. Contudo, calei-me. Recuperar ao menos parte já configurava triunfo. No que tange ao capital desviado, o panorama se complicava.
Cristina esgotara quase o total em vestuários caros, bolsas de luxo, refeições em locais sofisticados e miríade de gastos miúdos que, acumulados, somavam uma bela quantia. Fernando, ao ser questionado sobre as despesas, demonstrou espanto sincero. Eu nada percebia disso, garantiu, revelando a Carlos seus extratos bancários, bem mais contidos. Supunha que nos sustentássemos com o meu ordenado e uma modesta contribuição da minha mãe para as contas domésticas. Carlos delineou um esquema de quitação estrito. Cristina e Fernando precisariam me indenizar em prestações mensais que onerariam boa fatia de seus rendimentos pelos vindouros 5 anos. Parece equânime. Fernando anuiu de pronto. Vou me esforçar o dobro se preciso for. Tenho de reparar isso, mãe. Contudo, o maior desafio não residiu em resgatar os objetos tangíveis, mas em refazer os laços com o meu filho. Por semanas após sua partida, Fernando telefonava todo dia, mandava recados, suplicava por uma visita. Inicialmente, eu me negava. A lesão era fresca demais, a deslealdade lancinante. Marta buscou mediar. Mãe, o Fernando foi ludibriado. Errou feio, é verdade, mas creio que ele mereça a oportunidade para se justificar. É um homem feito, Marta. Não, um rapaz imaturo que ignora suas ações. Sim, mas quem ama, erra feio. A Cristina exercia domínio sobre ele. A contragosto, permiti que Fernando viesse para um café numa tarde dominical, cerca de 1 mês depois dos fatos. Chegou no horário exato, aparentando ansiedade e exaustão. Emagrecera e olheiras fundas sulcavam sua face. Obrigado por me acolher, mãe, murmurou, pegando a taça de café que lhe servi. Instalamo-nos na varanda, o recanto de tantos diálogos pretéritos. Como vai a senhora? Melhor, agora que recuperei minha morada. Fernando acenou, tragando saliva. Mãe, sei que um desculpe não basta. Reconheço que o episódio é imperdoável, mas urge que saiba que jamais, intencionalmente, quis feri-la. Fernando, você rubricou uma procuração que conferia domínio total sobre meus fundos a Cristina. Você endossou quando ela insinuou minha senilidade. Você a apoiou em toda a briga. Eu sei, eu sei. Ele froçou o rosto, visivelmente atormentado. Não busco atenuantes, apenas razões, se me der licença para expor. Acenei para prosseguir. Quando cruzei com Cristina, vivi a fase árdua. A partida do pai me abalou além do que confessava. Sentia-me isolado, à deriva. Eis que surge ela, radiante, vibrante, atraída por mim. Pareceu um feixe de claridade. Ele interrompeu-se, fitando. Olhando para o horizonte, Cristina sempre tinha uma forma de me convencer de que formávamos uma dupla imbatível, capazes de superar qualquer obstáculo. Toda sugestão dela soava lógica e benéfica para o grupo. Ao mencionar o apoio à senhora nas questões financeiras, ela transparecia uma preocupação real. A sua mãe não precisa lidar com pagamentos e papéis na fase da vida em que está, comentava ela. E as alegações de que eu estava me perdendo, isso também visava o meu benefício? Fernando baixou o olhar. Foi discreto, mãe. Iniciou com detalhes miúdos. Percebeu como sua mãe não se recordou do nome da vizinha ontem? Ou quando ela misturou sal no café, pensando que era açúcar? Viu só? Elementos isolados que pareciam triviais, mas que, reunidos, traçavam um quadro enganoso. Um quadro inventado, sim, ele reconheceu. Um quadro fabricado. Mas eu caí nisso porque era mais simples aceitar as palavras dela do que duvidar. E quem sabe se uma parte de mim não apreciava a noção de que a senhora dependia de nós, de que éramos indispensáveis. Uma tristeza aguda me invadiu com essa admissão. Filho, eu sempre dependi de vocês. Sempre, porém como parentes, não como protetores. Agora eu entendo isso. Ele alisou os fios do cabelo,
Um gesto que tanto evocava Antônio que meu peito se contraiu. Desde que descobri a realidade, o sono me foge. Repasso na mente cada instante, cada escolha falha, cada ocasião em que me calei quando devia ter me pronunciado. Como fui capaz de tanta cegueira? O afeto, por vezes, nos ofusca, Fernando. Isso não justifica. Eu devia ter zelado por você. Cabia a mim essa tarefa, sobretudo após a partida de papai. Em vez disso, você deixou que outrem me ferisse. Ele confirmou com a cabeça, os olhos úmidos. Sim, e essa culpa me acompanhará pela vida inteira. Permaneceu em quietude por uns instantes, o trinado dos pássaros no jardim servindo de fundo para esse instante de desabafos cruéis. E como andam as coisas entre você e Cristina? Indaguei por fim. Fernando esboçou um sorriso melancólico. Encerradas. Requeria a separação logo após o embate. Ao compreender a amplitude do que ela cometera, do que pretendia cometer, não restava alternativa para prosseguir. Ela lidou bem com isso? Não. Ele soltou uma risada sem graça. No início, negou tudo. Em seguida, me culpou por a deixar, por faltar com a firmeza para apoiá-la. Recorreu a todos os recursos, choramingou, suplicou, intimou, mas o fim era inevitável. Onde ela se encontra agora? Não tenho certeza exata. Dizem que retornou à residência dos pais em outra localidade. Francamente, pouco me interessa, contanto que respeite o pacto de indenização. Outro silêncio, mais denso desta vez. E você, Fernando? Em que lugar reside? Aluguei um quartinho modesto próximo ao emprego. É básico, mas atende no momento. Trabalho além do horário para arcar com o aluguel e as prestações do acerto. Algo no tom dele, na reserva digna, na aceitação dos desdobramentos de suas ações, me transportou de novo a Antônio. Meu esposo agia da mesma maneira, encarando deveres sem queixas, confrontando adversidades de peito aberto. Fernando? Iniciei, notando meu coração se suavizar ligeiramente. O ocorrido foi sério. A credibilidade rompida não se restaura de imediato. Eu sei, mãe. Não exijo perdão imediato, tampouco permissão para retornar ao lar. Apenas desejo que saiba de meu remorso sincero, um remorso profundo, e que me esforçarei ao máximo para, algum dia, reconquistar sua fé em mim. Encarei meu filho, o garoto que ninava em meus braços, o jovem que auxiliei em crises, o adulto que agora lidava com as repercussões de suas opções infelizes. A mágoa persistia, mas ao lado dela brotava algo inédito. Entendimento. Passo a passo, Fernando. Reconstruiremos isso, passo a passo. Após sua saída, permaneci na varanda por horas, contemplando o sol descer, refletindo sobre os eventos dos meses recentes. A deslealdade, o embate, o triunfo e agora os iniciais e delicados avanços para a harmonia. A existência, sem dúvida, nos desafia de formas imprevisíveis, revelando nossa resiliência interna. Se alguém me alertasse há um ano que eu travaria e sairia vitoriosa de um conflito dessa magnitude, eu teria achado graça na descrença. Contudo, ali estava eu, ereta, mais robusta e mais perspicaz do que outrora. Naquela noite, antes de me deitar, contemplei a foto de Antônio sobre o criado mudo. Você se orgulharia de mim, amor. Murmurei a imagem jovial do homem que fora meu refúgio por quase meio século. Não me rendi, não permiti a derrota. E pela primeira vez em longo tempo, conciliei o sono com um sorriso, ciente de que, venha o que vier, possuía a vitalidade para superar os desafios à frente. 3 meses transcorreram desde o acerto de contas derradeiro com Fernando e Cristina. A existência assumira um compasso renovado, mais sereno, mais gerenciável, embora também mais isolado em alguns pontos. Marta retornara à sua morada em Campinas.
Mesmo com as ligações diárias e as visitas a cada quinzena, a relação continuava superficial. Meu filho do meio, Ricardo, que se manteve afastado durante o tumulto todo e nunca tivera afinidade com Fernando, agora surgia de vez em quando para os almoços dominicais, acompanhado da esposa Ana e dos gêmeos de 5 anos. Eu e Fernando prosseguíamos com interações constantes, porém frias. Ele aparecia para um café semanal, tipicamente aos sábados. Nossas trocas eram prudentes, focadas em temas neutros. O emprego dele, o tempo, fofocas locais. Esquivávamos-nos de falar sobre Cristina ou os eventos recentes. Parecia que os dois tínhamos consciência de que a lesão ainda se recuperava, e cutucá-la arriscava abrir tudo de novo. Ele honrava o pacto de repasses à risca, por vezes transferindo além do combinado para o mês. Quero zerar essa pendência logo, não tanto pelo valor, mas pelo significado, confidenciou ele certa ocasião. Carlos Mendes seguia acompanhando o caso jurídico. Devido ao seu empenho, resgatamos mais 2 joias que eu julgava perdidas. O anel de diamantes herdado da minha mãe estava numa penhoraria em cidade vizinha, e o broche de safira tinha sido comercializado pela internet. Mas o adquirente topou restituí-lo após receber o pagamento de volta, ao tomar conhecimento do ocorrido. Permaneciam ausentes alguns itens, vendidos sem rastro ou repassados informalmente, impossibilitando qualquer busca. Assumi essa ausência como o custo da minha credulidade. Não se recuperava tudo, mas o essencial era que eu reconquistara minha independência e autoestima. Contando com o respaldo de Dora e das companheiras do círculo de crochê, retornei às rotinas sociais das quais Cristina me isolara aos poucos. Recomecei a ir ao clube de leitura nas quintas. Voltei às aulas de hidroginástica e me matriculei num workshop de pintura básica no centro da comunidade. Sinto orgulho de você, Helena, comentou Dora depois de uma de nossas sessões de arte. A maioria, após o que você enfrentou, se trancaria, se tornaria azeda. Mas veja só, você aí, aproveitando a vida, descobrindo novidades. Não permitirei que levem isso de mim também, Dora. Já se apoderaram de dinheiro, de joias? Da minha fé no meu próprio filho não vão tirar minha vontade de viver. Foi Dora a ideia de buscar um círculo de apoio. Há vários idosos lidando com dramas parecidos, Helena. Trocar relatos ajuda na recuperação emocional. Hesitante no início, acabei cedendo e passei a comparecer a um grupo no serviço social local. Lá, encontrei outras senhoras e uns poucos senhores vítimas de fraudes financeiras cometidas por parentes. Seus relatos variavam nos pormenores, mas ecoavam de forma perturbadora no cerne. Tinha Maria, com 78 anos, cujo sobrinho a persuadira a nomeá-lo procurador de suas finanças, só para drenar tudo em menos de 12 meses. Pedro, 82 anos, cuja casa fora alienada pelo filho, e Nora sem sua aprovação, valendo-se de uma procuração falsificada. Célia, 70 anos, que fora confinada e despojada pelos filhos, os quais gerenciavam cada tostão da sua pensão. Escutar essas narrativas me alertou que eu não era a única, que não fora excessivamente boba ou confiante. Tratava-se de um esquema, uma armadilha exploradora que atingia velhos de todos os estratos e graus de instrução. Não se resume à velhice propriamente, esclareceu a terapeuta que liderava o grupo no Moictuera, Lúcia. Trata-se da fragilidade afetiva. Idosos, sobretudo os que perderam o parceiro de vida, lidam com isolamento, pavor de rejeição. Os exploradores, com frequência da própria família, se valem dessa fraqueza. As reuniões semanais viraram refúgio para mim, um espaço para desabafar as emoções mais pesadas: fúria, humilhação, rancor, sem críticas. Onde eu podia absorver e partilhar encorajamento, onde convertíamos coletivamente os sofrimentos em lições e amadurecimento. Numa dessas reuniões,
Travei contato com Teresa, uma viúva de 75 anos que atravessara um enredo quase igual ao meu. A filha e o genro se instalaram em sua residência pós-falecimento do esposo, tomaram as rédeas das contas e tramavam colocá-la num lar de idosos para lucrar com a venda do imóvel. Como você escapou disso? Indaguei dela ao fim da reunião, enquanto sorvíamos um café na cafeteria ali perto. Teresa exibiu um sorriso misturando melancolia e vigor. Fiz igual a você, minha cara. Resisti, busquei assessoria jurídica, encarei minha filha de frente, recuperei o que me cabia por lei e redefini o laço com ela. Vocês se acertaram por completo? O ar de Teresa murchou um tanto. Não inteiramente. Algumas marcas não somem de todo, mas nos adaptamos, honramos os espaços uma da outra. Não é ideal, mas supera o corte definitivo. É isso. Eu admiti o que ainda ansiava pelo meu menino. Não tenho certeza se um dia voltarei a depositar nele a mesma fé de outrora, mas recuso-me a perdê-lo de vez. O passar dos dias auxilia Helena, assim como definir limites bem definidos. Jamais deixei que minha filha tocasse em minhas contas financeiras novamente, por exemplo. Amor não implica renunciar à própria independência. As reflexões de Teresa ecoaram em mim ao longo da semana seguinte. Amor não implica renunciar à própria independência. Essa ideia martelava em meus pensamentos enquanto eu reestruturava minha rotina, reformulava meus hábitos e, devagar, readquiria a crença, não só nos demais, mas principalmente em mim. Uma das alterações mais impactantes que adotei foi no gerenciamento das minhas finanças. Contando com o suporte de Carlos, montei um mecanismo infalível contra fraudes. Passava a receber notificações sobre qualquer transação nas minhas contas, por mais insignificante que fosse. Mudei de instituição bancária, inventei senhas inéditas, realoquei minhas reservas para investimentos mais protegidos. De agora em diante, ninguém mais teria entrada simples aos meus recursos. Ademais, troquei a trava do cofre onde resguardava minhas joias resgatadas. A nova senha era segredo só meu. Nem Marta nem Ricardo a conheciam, não por suspeita em relação a eles, mas porque eu via na descrição o melhor escudo. A residência também sofreu renovações. Chamei um paisagista para reviver o jardim que Antônio e eu tanto prezávamos. As azaleiras que ele semeara e que Cristina deixara murchar até o limite da extinção, renasceram com os tratos corretos. Pintei os muros com matizes vibrantes, um amarelo tenro na sala de estar, um azul tranquilo no dormitório, cores que injetavam brilho e vitalidade nos espaços que, por meses a fio, pareciam celas sombrias. Está ficando maravilhoso, mamãe, observou Marta em uma de suas vindas, enquanto contemplávamos a transformação da sala. Dá a impressão de que a casa está revivendo. É exatamente como eu me sinto, retruquei, como se inalasse o ar fresco pela primeira vez em eras. Os meses deslizaram. Outono, inverno e, por fim, a primavera retornou, inundando o jardim de matizes e aromas. Um ano se escoara desde o embate com Fernando e Cristina. Um ano de recuperação, de lições absorvidas, de autodescoberta. Numa manhã de sábado, Fernando surgiu para nosso ritual de café, carregando uma surpresa. Uma caixinha modesta, envolta em papel azul e laçada com fita dourada. O que seria isso? Indaguei, curiosa. Não era meu aniversário, nem qualquer comemoração que eu recordasse. Abra, mãe. Desenrolei o embrulho com delicadeza. No interior da caixa, sobre forro de veludo escuro, repousava uma pulseira dourada adornada com minúsculos charmes. Um coraçãozinho, uma chavezinha, uma rosazinha. Fernando, iniciei, sem encontrar as palavras certas. Não se trata de repor as joias roubadas, esclareceu ele depressa. Sei que nada as traria de volta. É um emblema da minha dedicação a você, da nossa recuperação mútua.
Analisei cada peça. Qual o sentido deles? O coração dispensa explicação. Representa o afeto por você, inabalado, mesmo quando eu era um idiota equivocado. A chave? Ah, é o voto de que jamais voltarei a interferir na sua existência, nas suas escolhas. As chaves permanecem sob seu domínio eterno. E a rosa? Questionei, roçando o frágil pingente, para evocar o jardim que papai cultivou, para mostrar que, mesmo depois de períodos árduos, as belezas podem brotar de novo. Lágrimas mornas rolaram pelas minhas faces. É preciosa, Fernando. Agradeço de coração. Há mais um item. Ele pescou um envelope do bolso. Liquidei a pendência. Fiz turnos extras, desfiz-me do carro, cortei gastos onde pude. Não desejava que isso se prolongasse indefinidamente. Precisava fechar esse episódio de uma vez por todas. Abri o envelope. Nele, um comprovante de banco atestava o pagamento da parcela final da dívida, uma soma substancial que demandara um esforço hercúleo dada a condição econômica de Fernando. Como você reuniu tanto assim em pouco tempo? Perguntei, admirada. Ele encolheu os ombros, um gesto que me transportou ao garoto que fora. Como falei, cortei despesas, me esforcei no trabalho e dispus do AP que eu comprava antes de me envolver com Cristina. Você se desfez do apartamento? Exclamei, atônita. Fernando poupara por anos para a entrada naquele cantinho modesto. Era o seu anseio por autonomia. Foi a decisão acertada. Não suportava me instalar no bem-estar enquanto te devia tanto. Agora resido em um espaço alugado, menor e acessível. Daqui a alguns anos, poderei retomar a poupança para uma nova aquisição. Esse ato, o abandono de algo tão vital para ele, me comoveu no íntimo. Não se resumia à grana. Era evidência concreta de remorso, de empenho na restauração. Meu filho? Comecei, a voz embargada. Isso vale ouro para mim. Não só o valor, mas a dedicação, a renúncia. Fernando acenou com a cabeça, os olhos úmidos também. Entendo que não apago por completo o dano infligido, que a fé em mim não retornará idêntica, mas preciso que saiba que me desgasto ao máximo para merecer de novo o título de seu filho. Naquele instante, uma transformação se operou entre nós. Não se tratava de uma absolvição total. Certas marcas deixam marcas indelével, mas representava uma oportunidade fresca, uma base mais sólida para refazer nossa conexão. E como andam as coisas contigo, Fernando? Fora do emprego, da moradia, tu estás de boa? Pela primeira vez em meses, indaguei de verdade sobre o seu estado pessoal, não só por mera cortesia, mas por curiosidade sincera. Ele pausou por um instante. Em seguida, exibiu um sorriso envergonhado. Estou. Estou saindo com alguém. Sério? Quem é? Se chama Renata. Colabora comigo na área de comercial. Fazemos companhia um ao outro faz umas semanas. E nela, o que muda? Fernando replicou, depois de uma breve reflexão. Reservada, dedicada aos estudos, curte leitura, sons eruditos. Possui um felino batizado de Beethoven. Ele deu uma risada, totalmente oposta a Cristina em cada detalhe. Da pinta de uma garota cativante. Verdade. E ela está a par de tudo, mãe. Revelei a ela o episódio, o erro que cometi. Julguei essencial iniciar sem ocultações. Qual foi a reação dela? Ficou chocada, obviamente, mas elogiou minha franqueza. O desejo de reparar o estrago e que todo mundo tem direito a uma nova oportunidade se de fato se transformou. Ela soa como alguém experiente. Eu adoraria que tu a apresentasses um dia, mãe, no momento certo. Isso era inédito. Ele honrando meu ritmo, minhas fronteiras, sem forçar a barra. Quem sabe logo? Retruquei, me admirando pela honestidade dessa perspectiva. Prosseguimos no papo por outra hora, debatendo o ofício dele, minhas sessões de arte pictórica, as peripécias dos filhos gêmeos de Ricardo.
Tratava-se da troca mais espontânea, mais autêntica que travávamos em mais de 12 meses. Ao se aposentar, o abraço que trocamos durou um tanto a mais, com mais firmeza que o costume. Após Fernando partir, acomodei-me na varanda, admirando o canteiro de flores e o bracelete recente em meu braço. As joias reluziam sob a luz solar, coração, chave, flor, indícios de um porvir alterado, de laços ancorados em reciprocidade, não em dominação. Refleti sobre o turbilhão vivido, como minha existência fora subvertida e depois recomposta. Alterada, mas de alguma maneira mais resiliente. Ponderava nas lições árduas absorvidas, nas relações que consolidei, nas figuras inéditas que cruzei nesse trajeto. Coisas graciosas podem brotar de novo, Fernando mencionara. E fitando meu jardim revigorado, minha residência restaurada, minha rotina revitalizada, eu compreendia que ele acertara em cheio. Naquela velada, antes de repousar, contemplei a imagem de Antônio, ritual noturno habitual. Estamos remendando as coisas, amor. Murmurei a foto radiante. Não está impecável, mas avançamos aos poucos, jornada a jornada. E pela primeira ocasião, desde o início do caos, percebi que de fato havíamos folheado um capítulo, que o ápice da tormenta ficara no passado e que o que aguardava adiante, com suas dúvidas e obstáculos, seria encarado com a vigor que eu ignorava deter até o teste definitivo. Um vigor que sempre existira, latente, aguardando o instante de emerger. O calendário possui uma forma peculiar de alterar nossas visões. Mais meio ano transcorreu desde aquele instante em que Fernando me ofertou o adorno e saldou o débito. Hoje, retrospectivamente, esse episódio surge como um marco pivotal em nosso vínculo. Nossas trocas se intensificaram, nossas visitas ganharam leveza. Fernando reassumiu os jantares dominicais, primeiramente isolado, depois esporadicamente com Renata, a moça que descrevera. Minha visão inicial sobre ela foi favorável, serena, atenta, com um sorriso afável que soava verdadeiro, radicalmente distinta de Cristina, não só no físico. Renata media menos altura, exibia madeixas acastanhadas autênticas e vestes despojadas, mas sobretudo no temperamento. Enquanto Cristina se impunha e vociferava, Renata se mostrava cortês e perspicaz. Onde Cristina escrutinava bens, Renata decifrava almas. Dona Helena, contou Fernando que a senhora Pinta, ela observou em uma de nossas refeições. Eu ficaria feliz em apreciar suas criações qualquer dia, se não incomodar. Exibia a ela minhas provas inexperientes, cenas rurais básicas, arranjos estáticos, testes com tons e relevos. Nada de excepcional, mas Renata demonstrou fascínio real. Que obras encantadoras, afirmou, examinando uma telinha de girassóis que eu esboçara na semana prévia. Há um toque de Van Gogh aí? Falta aquela pulsação cromática. Tu manja de artes? Indaguei, um tanto atônita. Fiz curso de História Artística na universidade antes de migrar para a gestão. Ainda devoro textos sobre o tema. Papo rolou por mais de 60 minutos sobre artistas, correntes, métodos. Fernando nos via com um sorriso contido, contente com o fluxo orgânico da conversa. Acertaste na escolha agora! Sussurrei a ele depois, com Renata no sanitário. Ele confirmou com gravidade. Absorvi a lição, mãe, pela via mais penosa. Gradualmente, Renata integrou-se ao nosso cotidiano. Sem pressa e sem forçar nada, Cristina aos poucos foi se integrando ao nosso círculo com um interesse autêntico e considerações genuínas. O essencial era que ela jamais interferiu na conexão entre mim e Fernando. Jamais se meteu em detalhes da minha existência particular. Eu gosto dela, admiti para Marta em uma de suas vindas. Ela transmite sinceridade. Marta exibiu um sorriso de alívio. Eu também pensei isso.
É reconfortante observar o Fernando ao lado de uma pessoa que o valoriza, que o honra, alguém que te honra da mesma forma. Não só o vínculo com Fernando estava se fortalecendo, minha rede de relações também se ampliava. O grupo de apoio no centro da comunidade virara um pilar essencial na minha agenda diária. Lá, além de trocar apoio afetivo, criei laços verdadeiros com indivíduos que compreendiam perfeitamente o que eu vivenciara, sem criticar minhas escolhas ou fragilidades. Teresa, a idosa que atravessara algo parecido com o meu, virou uma parceira constante para tardes de chá e exibições de filmes. Com 75 anos, ela possuía uma vitalidade e uma paixão pela existência que inspiravam os outros. O maior revide contra aqueles que tentaram nos quebrar, Helena, é prosperar de verdade, repetia ela, deliciando-se com uma fatia de bolo de chocolate. Todo o amanhecer, toda novidade, toda gargalhada representa um triunfo. Foi Teresa quem me motivou a atuar como voluntária no mesmo centro, dividindo minha vivência com idosos em cenários de abuso pecuniário ou sentimental. Seu relato pode impedir que outros sofram, minha querida, afirmou ela. Demonstrar que dá para se erguer, se proteger, iniciar de novo. Dessa maneira, semanalmente, eu me apresentava e narrava minha trajetória. A rotina, o isolamento, a entrada de Cristina, os indícios que desconsiderei, a astúcia que me enredou e, por fim, como retomei o domínio da minha própria jornada. O fundamental, enfatizava para os ouvintes atentos, reside em detectar os alertas logo no início. Quando outrem inicia isolando você de seus conhecidos, duvidando da sua lembrança ou equilíbrio mental, insistindo em gerir suas finanças sob pretexto de auxílio, isso grita perigo. Reviver tais episódios era árduo, mas ao notar um brilho de identificação no olhar alheio, ou quando alguém se aproximava após encontro para agradecer, declarando: Isso me atinge neste exato momento. Eu percebia que minha aflição cumpria um fim superior. Você está resgatando existências, Helena, comentou a doutora Lúcia, terapeuta do local, em um dia qualquer. Muitos velhos optam por perecer calados, em vez de confessar o abuso vindo da própria prole. Seu depoimento infunde bravura neles. Enquanto minha existência se abria para rumos inéditos, as atualizações sobre Cristina eram raras. Pelo que Fernando apurara, ela se transferira para o interior do estado, onde arranjara a posição de atendente em um comércio de variedades. Pelo visto, prosseguia honrando o pacto de quitação, apesar de demoras esporádicas. Ela me contatou uma ocasião. Fernando mencionou isso em um de nossos encontros para café. Suplicou por uma volta. Afirmou ter se transformado, ter enxergado seus equívocos. E qual foi sua resposta a ela? Que certas ligações, outrora rompidas, não se refazem, que lhe desejava prosperidade, porém nosso ciclo se encerrara. Foi complicado para você? Fernando ponderou brevemente. Menos do que imaginei. O laço que compartilhamos não passava de ficção, mãe. Uma miragem. Ela me ludibriava tanto quanto a você, apenas por vias distintas. Entendi o cerne daquilo. Cristina identificara as fraquezas de cada qual. Minha reclusão pós-perda de Antônio, a instabilidade afetiva de Fernando, e usara tais pontos para seus propósitos egoístas. Sabe o que é irônico? Prossegui. Após tanto, não nutro ódio por ela. Não mais. Sinto compaixão. Compaixão? Sim. Que espécie de indivíduo precisa ludibriar, fraudar e subtrair dos demais para se achar forte? Que abismo habita em tal ser? É melancólico ao se refletir. Fernando concordou devagar. Jamais vira assim, mas encaixa. No cerne, indivíduos como ela são ocos, famintos por mais. Precisamente. E nós avançamos, absorvemos lições, evoluímos.
Já ela provavelmente repetirá os ciclos viciosos, caçando presas frescas. Eu desvendara uma robustez ignorada. Aprendera a traçar fronteiras, a clamar por dignidade, a existir conforme meus critérios. Naquela noite, veio um telefonema imprevisto. Tratava-se de Carlos Mendes. Helena, trago novidades sobre Maizu, uma das minhas joias. Meu pulso cardíaco disparou. Qual seria? O colar com safiras miúdas. Aquele que você mencionou como o presente pelo meu aniversário de 40 anos. Onde o acharam? Num portal de leilões na internet. Estava à venda por um colecionador de São Paulo. Ao contar os detalhes, ele topou devolvê-lo assim que eu provasse a posse e reembolsasse o que ele gastou. E o preço? 5.000 róis. Eu sei que é acima do que planejaríamos, mas eu cubro isso. Declarei sem pensar duas vezes. Esse colar. Antônio juntou dinheiro durante meses só para me oferecer. Ele carrega um significado afetivo que vai além de qualquer preço. Entendo isso muito bem. Vou dar início aos trâmites já amanhã. Depois de encerrar a chamada, dirigi-me à minha caixinha de joias, que agora não ficava mais trancada no cofre, mas de volta à minha escrivaninha de maquiagem, no lugar onde sempre esteve antes de Cristina bagunçar tudo em nossas vidas. Eu a destampei e acariciei as peças que haviam sido resgatadas com os dedos. Cada uma guardava uma narrativa. Cada uma evocava um instante precioso vivido ao lado de Antônio. O colar de safiras era único. Antônio suou em turnos extras por meses para poder adquiri-lo. Azul, igual aos seus olhos. Ele murmurou ao prendê-lo no meu colo naquela festa de aniversário. Faz mais de 3 décadas. A chance de tê-lo de volta me invadiu com uma felicidade que eu não experimentava há eras. Parecia que eu estava resgatando uma fatia do meu histórico, um lembrete concreto do carinho que unia Antônio e eu. Naquela noite, adormeci com um sorriso suave nos lábios, revivendo em sonhos os aniversários antigos, Antônio me ajudando a ajustar o colar, nossos filhos miúdos correndo pela casa em épocas mais leves e alegres. Ao amanhecer, uma inspiração surgiu. Peguei o celular e disquei para Fernando. Filho, preciso que me ajude com uma coisa. 15 dias mais tarde, Fernando e eu nos encontrávamos em São Paulo, num café chique no coração da metrópole. À nossa frente, um sujeito na faixa dos 50, impecavelmente trajado, com ar grave, porém cortês. Senhora Helena? Ele cumprimentou, oferecendo a mão. Paulo Mendes. Lamento as condições em que o colar veio parar comigo. O senhor não poderia imaginar, retruquei, apertando sua palma. Obrigada por aceitar devolvê-lo. Paulo desdobrou uma caixinha de veludo azulada. Ali dentro, o colar de safiras jazia preservado, as gemas azuis reluzindo à luz tênue do local. Que beleza! Observou ele. Itens como esse, carregados de passado, transcendem o mero adorno. São fragmentos de existência. Bem verdade, assenti, com o peito apertado ao reencontrar o colar após tanto tempo. Foi um agrado do meu esposo, de mais de 30 anos atrás. Fernando, que acompanhava quieto até ali, sacou um envelope do casaco. Aqui vai o montante acertado, Sr. Paulo. O homem pegou o pacote, verificou as cédulas com rapidez e pareceu contente. Tudo em ordem. Ele me passou a caixinha com o colar. Que ele desperte memórias felizes novamente. Ao se ausentar, Paulo saindo, Fernando me fitou com um sorriso discreto. Posso? Indagou, apontando para o colar. Eu acenei, passando-lhe a caixa. Ele o tirou com delicadeza e se posicionou às minhas costas, auxiliando-me a vesti-lo da mesma forma que Antônio costumava. Ficou perfeito em você, mãe, comentou, a voz trêmula. Harmoniza com seus olhos, tal qual o pai sempre repetia. Acariciei as safiras diminutas, com as pontas dos dedos, um bolo se formando na garganta. Valeu por me acompanhar, meu filho. Isso conta demais.
É o de menos que eu faço. Eu devia ter evitado que isso rolasse desde o início. Chega de remoer o passado, respondi, pegando sua mão. O essencial é que estamos unidos aqui, resgatando o que se perdeu. Fernando sorriu, retribuindo o aperto. Unidos, ecoou ele, como um compromisso. Ali, num café paulistano com meu filho, adornada pelo colar que Antônio me ofertou há décadas, percebi um ciclo se completando. Não se tratava de um fechamento total. A existência nem sempre entrega desfechos tão nítidos e absolutos. Era só mais uma etapa no percurso, um sinal de que, mesmo das ausências mais cruéis, brotam recomeços frescos. No regresso para casa aquela noite, contemplei as estrelas através da janela do veículo e murmurei um obrigado mútuo a Antônio, onde quer que se encontre, pela coragem que ele me legou para travar essa luta e pelos filhos que, mesmo com escorregões, acham o rumo de volta ao que de fato vale a pena. Agora, se curtiu essa narrativa, dá um clique para se inscrever e conta nos comentários qual delas te surpreendeu mais. Ah, e vira membro para acessar os vídeos exclusivos que não libero por aqui. Te encontro lá.